Boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais uma aula de como integrar fé e trabalho. E agora nós vamos entrar na parte 2, que vai falar sobre nossas dificuldades com o trabalho. Então, nós vimos na primeira parte do livro que o plano de Deus, Deus tinha um plano, né, para o trabalho. Então, toda a criação, Deus trabalhou e colocou o homem no jardim, e é para trabalhar, né, no jardim. E o que acontece, então? Poxa, se Deus abençoou o trabalho, né, para ele ser glorioso, usando nossos talentos, talentos que ele nos deu, e todos os recursos que Deus colocou na sua criação, o que pode dar de errado? Por que então nós temos tantas dificuldades no nosso trabalho? Inclusive, muitos de nós temos a sensação de que o trabalho é um castigo, né? E acontece que muitas coisas, muitos eventos que acontecem, a gente só consegue entender se a gente inserir em uma história. E nós vamos aqui, então, desenvolver isso. Por que, então, que o trabalho se torna infrutífero? E nós temos que inserir aqui, né, nesse quadro, que é criação, queda, redenção e restauração. Então, eu vou usar uma ilustração de um filósofo chamado Alasdair MacIntyre, e ele nos convida para que a gente se imagine assim, você se imagina que você está num ponto de ônibus, esperando o ônibus, e de repente alguém aparece e fala assim, o nome científico do pato selvagem é histriônicos, histriônicos, histriônicos. E, né? E aí você fica assim, com cara de bobo, você fala, mas o que aconteceu? O que ele quer dizer? Você até entendeu, né? De repente você até entende o latim, sabe? Entendeu que ele quis dizer que o nome do pato selvagem era histriônicos, mas você não entendeu o significado daquilo tudo. Não faz sentido para você. E para fazer sentido, então você insere numa história. Por exemplo, você pensa assim: então vai ver que esse jovem ele tem, né, problema mental, ele é um louco. Então, justifica ele fazer isso, faz sentido. Ou então, de repente, você ontem estava numa biblioteca, alguém muito parecido com você estava na biblioteca, ele estava lá, e essa pessoa chegou para ele e perguntou: você sabe o nome do pato selvagem, em latim e tal? E na hora ele não soube, mas depois ele te viu ali no ponto e lembrou de você, correu lá e falou para você: agora eu lembrei, né? A palavra, o nome é esse. Então também isso faria algum sentido. Ou então ele é um espião internacional e ficou combinado que para ele se identificar com o contato dele, ele tinha que falar essa frase, também faria sentido. Então, o que nós queremos dizer aqui é que por que o trabalho se tornou, muitas vezes infrutífero, é por causa dessa, dessa queda, né? A gente inserir, então, o trabalho nesse quadro que foi a queda do homem, a queda, né, no paraíso. E o paraíso aqui se perdeu. Então, o trabalho agora, ele existe um mundo que é sustentado por Deus, porque Deus é soberano, né? Mas é desorganizado pelo pecado. O pecado, ele trouxe um efeito catastrófico para o mundo. E então, se nós tivermos então algum entendimento sobre como o pecado ele distorce o trabalho, é que nós vamos ter então uma esperança de tentar combater os seus efeitos e aí recuperar um pouco da satisfação, né, que Deus planejou para ele. E o que acontece em Gênesis 2, que nos fala que Deus, então, colocou Adão e Eva no jardim para cuidarem e também ordenou que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se comessem, certamente, eles morreriam.
E o que acontece? Que Adão e Eva resolveram agir por conta própria. Eles não obedeceram, né? E comeram da fruta. O que acontece de tão especial naquela árvore? Talvez não tenha nada de especial. É simplesmente um teste que Deus queria colocar, né, para Adão e Eva, de dizer, olha, é isso que eu estou te pedindo, isso que eu estou falando, e você só tem que me obedecer. Você, se me ama, você vai obedecer. Não importa o motivo, não importa se vai te fazer mal ou não, o que importa ali era obediência a Deus. E eles falharam, né? Eles queriam ser como Deus. Então, quando nós que fomos planejados por Deus para ter uma intimidade com Ele, com toda a criação, e o propósito para o qual nós somos criados, e aí nós, então, invertemos tudo, e aí agora está um caos, e toda a humanidade está, então, andando contra a criação e o propósito de Deus. E aí, com o pecado, veio o quê? Toda a desintegração de todos os aspectos da vida, né? O efeito foi catastrófico quando o pecado entrou no mundo e arrastou tudo, né? Todos os aspectos desse mundo, o aspecto espiritual, o físico, o social, cultural, psicológico, temporário, eterno, como se fosse aquele, né, aquele estouro de uma represa e vai levando tudo, né? Tudo ficou maculado, tudo ficou um caos nesse mundo. E aí é como se as coisas se despedaçassem, né? Houve um efeito catastrófico sobre a Terra, né? Como a Bíblia diz, o mundo ele jaz realmente no maligno. E aí o trabalho, que era uma bênção, ele ficou, então, sob a maldição, assim como todas as coisas, né, criadas nesse mundo. E aqui, no Gênesis 3, conta que na queda, acontece que Adão e Eva, depois que comeram do fruto, abriu-lhes os olhos e eles perceberam que estavam nus. E que no capítulo 2, dizia também que os dois andavam pelos jardins, estavam nus e não percebiam. Eles não percebiam que estavam nus. E por que agora, então, eles sabiam que eles estavam nus, né? É muito interessante que Deus nos fez, todos os animais que Deus fez, todos têm uma roupagem, né? Que seja o pelo, que seja a pena, escama, todos têm ali uma vestimenta, né? Uma pele. E só o homem que não tem. O homem foi feito com uma pele fina e tal, e não tem aquela roupagem, né? Como os animais. Mas isso por quê? Porque o homem vestia a glória de Deus, né? Deus coroou o homem com a sua glória, ele estava vestido com a glória de Deus. E aí, quando ele pecou, os olhos abriram, e eles viram porque perderam a glória, né? Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem se viu nu, né? Se viu com a glória perdida, né? E quando fala que coroa, se a gente analisar assim como agricultura, né? Na agricultura, as pessoas que plantam ali, né? Eles colocam um cercadinho, como se fosse uma coroa. Eles falam que é coroar mesmo. Você coroa ali, e ali essa planta, ela fica protegida, nutrida, não lhe falta nada, e as ervas daninhas e tal não invadem. Então, ele está lá protegido, nutrido, e assim éramos, né? Era Adão e Eva ali, coroado pela glória de Deus, nada lhe faltava. E aí, quando o pecado veio, essa glória se foi, essa roupa que eles vestiam, né? Se foi. E aí eles tinham que fazer o quê? Se cobrir
com as folhas de figueira, que no caso é o quê? É algo que é temporário, aquilo não vai durar. E Deus, quando viu, fez uma roupa para eles, né? Sacrificou um animal e fez a roupa para eles. E, e, e aí nós vimos como nós dependemos de Deus, né? Para nos cobrir, nos vestir, né? Para nos livrar do pecado. Então, quando perceberam que estavam nus, veio junto o quê? A vergonha. E é o que nós sentimos, nós todos temos essa sensação de vergonha, de culpa, de algo que, né, algo que está errado, que não está certo, né? Algo de errado. E isso perpetuou por toda a humanidade. Então, hoje nós sentimos isso também, essa desconfiança. Adão e Eva, ali, o relacionamento se quebrou, né? Por quê? Porque houve ali uma separação com Deus. E ali houve também uma quebra de tudo, quebra no relacionamento entre os dois. Começou um querer cobrir, né? Se cobrir porque o que o outro, assim, é uma defesa do que o outro pode estar pensando, o outro sabe do que eu sei, e ali começa aquela desconfiança, né? Aquela raiva e aquele relacionamento que também se destruindo. E então, se você acha então que as duas principais tarefas na vida, que é o amar e trabalhar, são terrivelmente difíceis, é por conta disso, né? Porque Deus ali falou que a mulher vai sofrer, né? No parto, para ter filhos, e o homem vai suar, né? Vai trabalhar, vai suar para conseguir seu alimento. Então, está muito relacionado isso, que é o amor, o casamento, o relacionamento e o trabalho. Então, nós vimos que Deus falou que haverá espinhos e ervas daninhas agora neste mundo. E o que isso significa para nós? Que no trabalho inclui muito sofrimento, conflito, inveja, fadiga, né? A questão de que nem todos os nossos objetivos são alcançados. Então, muitas vezes você está lá fazendo de tudo para dar certo e mesmo assim você se frustra, né? Que nem eu trabalhando assim, preparando esse estudo, fazendo de tudo, pesquisando, lendo, e no meio desse trabalho todo, quando estou expondo essa aula, de repente falha a memória, acontece alguma coisa. Então, e por quê? Né? Sempre vai ter, parece que algo que está atrapalhando, né? São as ervas daninhas, né? Ou quando você, no seu trabalho, sempre vai ter um conflito, patrão-funcionário, você vai ter inveja, né? Ou alguém vai te invejar do seu trabalho, ele está indo bem e eu não. Então, existe esse sentimento de inveja e fadiga, né? Nós sabemos que o trabalho realmente, muitas vezes, traz muito cansaço, fadiga, estresse. E mesmo assim, nem tudo é alcançado. E muitas vezes nós somos aqueles espinhos, né? E ervas daninhas no projeto dos outros. Nós muitas vezes atrapalhamos os outros também, né? Então é isso. O trabalho inclui, né, todos esses problemas. Depois que houve a queda e o pecado veio distorcer todas as coisas, todos os aspectos de nossa vida. Então, nós temos que aceitar que existe uma improdutividade, né, no nosso trabalho. E o que mostra muito bem esse quadro, nós temos aqui um exemplo de Salieri e Mozart, né? Se alguém já assistiu a peça Amadeus, né, pode entender um pouco dessa história. Nós sabemos que Mozart era um músico muito famoso e ele era um prodígio. Desde os seus 3 anos de idade, ele já tocava
ele já compunha com 5, 6 anos, ele era um gênio da música. E o Salieri era um compositor, músico compositor também famoso na época, e ele era, né, da corte do imperador Habsburgo, e lá ele, então, ele se viu diante da mediocridade do seu próprio trabalho, porque ele ouviu a música de Mozart e ele viu como era sublime, como era perfeito, e ele jamais alcançaria essa perfeição igual do Mozart. Então ele ficou muito frustrado, né? Mostra que ele tinha muita frustração. Mas isso não quer dizer que ele não era bom. Isso não quer dizer que ele não teve um chamado para ser músico, né, nesse mundo. E ele, com o trabalho dele, ele também ficou muito famoso, ele foi muito bem sucedido, muito até pelo contrário, Mozart, se a gente vê a história dele, ele morreu pobre, quase que indigente, ele foi enterrado em lugares em que ninguém nem sabia onde que era o túmulo, sem nenhuma uma lápide. Então, quem diz, né, o que é o sucesso e o que não é o sucesso? Né? E não é por causa disso, muitas vezes, que então a pessoa deve desistir, achar que não tem talento para aquilo. Porque nós sabemos, então, porque com o pecado, né, trouxe muitos problemas. E o nosso trabalho, inclusive, está debaixo desse sujeito a ter problemas. Então, e o Timothy Keller, inclusive, ele nos mostra que ele faz uma comparação, né, dos pais, da geração dos avós e dos pais, que sofreram muito no pós-guerra e na Grande Depressão nos Estados Unidos. Então, aquela geração toda, quando eles tinham que trabalhar, qualquer trabalho servia, desde que pudesse ter sustento né, e satisfizesse suas necessidades. Então, eles já estavam felizes com aquilo. E a geração dos filhos dele já é diferente. É aquela geração que, não, eu só trabalho se eu tiver satisfação, ou então eu quero fazer uma coisa grandiosa, eu só vou trabalhar se fizer diferença no mundo, né? Então, aquela ideia, né, de eu posso todas as coisas. E, então, há um desequilíbrio, né, nessa visão, né? Os pais com uma visão que não é da criação, do plano de Deus, o design de Deus para o trabalho, né? Muito aquém do que é proposta na criação, e, ao contrário, os filhos têm aquela ideia utópica, né? Que é fora do que fala sobre o trabalho debaixo da maldição da queda. Então, há ali um desequilíbrio e nós precisamos tentar equilibrar. Então, é importante compreender e equilibrar o que a Bíblia diz, né, sobre a criação e queda, sobre o plano de Deus para o trabalho e também sobre as dificuldades do trabalho em um mundo esfacelado. Então, mesmo que você tenha o seu talento ali, muitas vezes você não vai alcançar exatamente aquilo que você aspira, aquilo que você acha que vai ser perfeito. Isso não quer dizer que você não tem talento para aquilo, né? E a gente gosta de fazer comparações. Muitas vezes eu me comparando com a Susan, que dá uma aula sublime, perfeita, e a minha aula, né, é ali mais ou menos. E aí me faz sofrer, e aí eu faço assim, penso, acho que não é para mim, eu não quero mais, então, né, fazer isso, eu vou procurar outra coisa para fazer, entrar em outro ministério e tudo mais. Será que justifica, né? Então, nós temos que entender que, mesmo que você, estando na profissão certa, fazendo de tudo para dar certo, muitas coisas não são exatamente como você imagina, não quer dizer que você está fadado ao, né, ao insucesso, que você não é para você, que você não vai
ser bem-sucedido, né? Então, aí vem a consolação profunda. O que quer dizer a consolação profunda, né? Então, nós vimos que nesse mundo, nós fomos projetados, planejados para trabalhar e ser felizes no trabalho. Deus fez com que nós tivéssemos satisfação no trabalho. E com o pecado, tudo isso ficou distorcido. Mas, então, nesse mundo, muitas vezes, então, as pessoas vivem ou em total idealismo, ou no ceticismo, ou então oscila entre esses dois campos. E o que é o idealismo? O idealismo, ele fala que, assim, por intermédio do meu trabalho, mudarei as coisas, farei diferença, vou realizar algo novo, farei justiça no mundo, né? Esse é o ideal, mas nós sabemos que nem todos conseguem chegar a esse nível de fazer todas as coisas perfeitamente. E, por outro lado, tem o ceticismo, que fala, nada muda de verdade, né? Não se enche de esperança, trabalhe só para se sustentar, não se envolva demais, né? Tira o máximo de proveito que você puder. E então, acontece o quê? Que então o trabalho será tanto frustrante quanto gratificante, mas e às vezes ele nos oferece um vislumbre da beleza e genialidade extraordinária que poderiam ter características comuns de todas as tarefas e, pela graça de Deus, voltarão a ser no céu e na nova terra. Então, como eu estava dizendo, o plano de Deus é para que a gente seja feliz no trabalho. Então, nós temos isso dentro de nós, né? Esse desejo de Deus dentro de nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, muitas vezes, nós temos um pequeno vislumbre do que poderia ser totalmente perfeito, a obra perfeita, o trabalho perfeito, né? Então, você que é arquiteto, você quer fazer aquele projeto maravilhoso e muitas vezes, por mais que você lá se esforce, algo dá errado, não é bem aquilo, você até sabe que fez, o resultado é bom, mas não era bem aquilo. Então, tem sempre esses problemas, mas o que nós podemos mostrar aqui, que Deus vai completar a tua obra, vai ter a Nova Jerusalém ali te esperando, né? Aquele que é um advogado, quer fazer a justiça, mas vê que aqui na Terra, muitas vezes, dá mais injustiça do que a justiça é feita. Nós sabemos que lá, no futuro, a justiça será plena, né, em Cristo Jesus. Então, tem uma ilustração muito interessante aqui também, que eu quero compartilhar. Na verdade, é um conto escrito por J.R.R. Tolkien, né? Sabemos que ele é um grande escritor. E o que aconteceu? Que quando ele tinha os 50 anos, ele ainda estava escrevendo uma das obras-primas dele, que é O Senhor dos Anéis, né? Muitos de nós já conhecemos o livro do Senhor dos Anéis. E é a obra-prima dele. E ele levou anos para escrever esse livro. Ele fez muita pesquisa, e trabalhou intensamente. E ele era uma pessoa muito perfeccionista, né? E vocês sabem, pessoas perfeccionistas têm um problema. Ele está lá trabalhando numa coisa importante, mas aí ele se perde um pouco nos detalhes. Não, aqui não está bom, ali não está bom. E aí ele não estava conseguindo terminar a obra dele. E aí veio a guerra. E a Segunda Guerra, e ele já tinha passado pela Primeira Guerra, ele, né, sabia como era terrível. E aí o maior medo dele era não conseguir terminar a obra dele. E aquilo deixou ele muito depressivo. E um dia ele, perto da casa dele, na estrada, ele viu tinha uma árvore, que tinha uma árvore linda, e um dia ele viu lá que a árvore estava toda destruída, foi cortada,
cortada, despedaçada por um vizinho. E ele ficou muito chateado com aquilo, aquilo ficou na cabeça dele. E aí um dia ele sonhou, né? Teve um sonho tal, e quando ele acordou, ele foi lá e colocou esse sonho no papel, escrevendo um conto com ele, né? Com esse sonho que ele teve. E ele acabou publicando esse conto, que chama Leaf by Nigel, que é a folha, né, desenhada por Nigel. E Nigel, em inglês, quer dizer algum trabalho infrutífero, que se perde nos detalhes, né, tem esse significado. E o conto é o seguinte, que o Nigel ele resolve, ele é um pintor, tal, e ele resolve pintar uma árvore linda, que ele, né, queria retratar uma árvore. E ele está lá, né, pintando, ele começou lá com uma folha, e tinha que ser aquela folha perfeita. E antes de pintar, na verdade, ele sabia que ele tinha que partir para uma jornada. E essa jornada significava a morte, né? Ele sabia que uma hora ele tinha que ir para essa jornada. Só que antes disso ele queria, então, retratar essa árvore para deixar para né, a humanidade, para ser admirada. E aí, então, está lá pintando a folha, primeiro com a folha, e toda hora ele tinha que parar, porque ele era uma pessoa que gostava muito de ajudar os outros. Então, todo mundo que pedia ajuda, então, ele ia, parava né, o quadro dele, ajudar, e voltava. Inclusive, um dos vizinhos era que mais pedia ajuda para ele, e ele está lá sempre ajudando. E, no fim, né, ele acaba morrendo e não terminou a árvore, ficou só uma folha, mas aquela folha muito linda. E ele partiu, né? Foi para o céu, conta, né, que ele foi levado por um trem, foi para o céu, e lá ele foi meio que julgado, né? Então uma voz dizia assim: nossa, você perdeu tempo, você não realizou os seus trabalhos e deixou tudo mal, né, no meio, não realizou por completo. Mas aí uma outra voz, né, mais misericordiosa, falava assim: não, mas ele tentou o máximo, ele fez de tudo, mas ele fez o quê? Mas ele ajudou muitas pessoas, e por conta disso ele não conseguiu terminar a obra-prima dele, né? E aí, meio que, então, ele foi absolvido, tal, e entrou no reino, né? No reino celestial. E quando ele entra naquela cidade, né, celestial, ele vê aquela árvore que ele queria pintar, lá linda, maravilhosa, né? Plena. E aí ele ficou tão feliz que ele falou assim: isso é um presente para mim. Então é isso que para nós também Deus reserva para nós, esse trabalho terminado, né, em toda a sua plenitude, ali no novo céu, nova terra. Né? Lá vai ser completado todas as obras. Lá sim, todas as obras vão ser perfeitas, né? Tudo que nós almejamos realizar aqui e não conseguimos, nós vamos ter esse consolo de que lá no céu, né, no futuro, quando vier o novo céu, nova terra, nós vamos ter o nosso trabalho completo ali, perfeito, né, como Deus nos prometeu e projetou para ser feito. Então, olha, nossas mais profundas aspirações de trabalho vão frutificar completamente no futuro, preparado por Deus, né? E esse é um grande consolo para nós, que vivemos aqui na Terra, sabemos que tudo aqui foi maculado pelo pecado, na verdade, toda a criação de Deus, né, diz a Bíblia, geme, né, geme para ser restaurado. E Deus está restaurando, né? Deus nos redimiu, né? Houve a queda, mas houve a redenção. Deus nos salvou, né? E quando Ele nos salva, é para que nós sejamos santos. Então, todos os aspectos da nossa vida, tanto no privado, no público, e na sua vida pessoal, e em tudo, até na igreja, tal, né? Nós sabemos que
não só o mundo foi maculado, em todos os aspectos, né, da vida, até espiritual também. Então, muitas vezes, nós não conseguimos, por conta do pecado, não conseguimos realizar o trabalho que nós desejamos na sua plenitude por causa do pecado. Então, nós temos que ter esse entendimento de que o pecado trouxe uma maldição, e o trabalho está sobre também o efeito dessa maldição. Mas que Deus está restaurando, né? Deus está nos não só levando para um plano espiritual, né, mais elevado, mas ele está trazendo toda a restauração para esse mundo, para a sua criação, né? E então nossa esperança está lá, no futuro, onde tudo será completado, onde todas as obras serão perfeitas, e nós temos que então conviver com esse mundo onde nós vivemos e ter consciência de que muitas vezes, maioria das vezes, nós vamos nos frustrar, né? Nós vamos ter muitos problemas, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos satisfação, né? Nós vamos encontrar satisfação porque Deus ali falou que vai ter espinhos, ervas daninhas, mas nós vamos tirar o alimento dessa terra. Então, enquanto nós estamos plantando, colhendo, vai ter ervas daninhas, mas nós também vamos colher frutos, certo? E então é isso que eu queria deixar aqui, né? Esse ensino muito relevante, que traz a luz para a gente, né, sobre por que o nosso trabalho muitas vezes é infrutífero, mas nós ainda temos esperança, tá bom? Então, espero que tenha abençoado, né, vocês com esse estudo, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por esse ensino tão importante na nossa vida, Pai. O Senhor lançou luz, Senhor, para nossas dúvidas. Sabemos que muitas vezes nós temos talento, fomos dotados de talentos por Ti, Pai, e muitas vezes nós temos a incerteza, será que estamos fazendo a coisa certa, estamos na profissão certa, mas sabemos, Pai, que tudo que fizermos, se for para a Tua glória, Senhor, o Senhor fará frutificar, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a não desanimarmos, Senhor, e encarar, Senhor, saber dessa verdade, da realidade, Senhor, do pecado nesse mundo e o que ela traz, as dificuldades que ela traz, mas que nós podemos, em Cristo Jesus, Senhor, ter esperança, podemos mesmo assim, Pai, ter satisfação, Senhor, no nosso trabalho, Pai, desde que o nosso trabalho, Pai, te glorifique, desde que o nosso trabalho, Senhor, seja para o bem de todos, Pai, e que façamos, Senhor, com amor, com dignidade, com esmero, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor abençoa, Pai. E nós te agradecemos por trazer à luz tudo isso para a nossa vida, Senhor. E então nós pedimos, Pai, que ensinamento, Senhor, esse ensinamento, Pai, venha nos fortalecer, Senhor, nossa fé em Ti, Senhor, para que possamos, Senhor, dar frutos aqui, mesmo em meio a ervas daninhas, aos espinhos, Senhor, que possamos frutificar também, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Karen. Vou pausar. Obrigada.